Bora lá para uma aula direto ao ponto para te ajudar a resolver um problema dentro do Revit agora. Como é que eu trabalho com platibandas, como é que eu coloco a laje, onde eu coloco a parede, a alvenaria da platibanda, como é que eu faço o telhado, como é que eu configuro os níveis. É muito importante você entender esse processo para que você possa destravar e criar qualquer tipo de platibanda, qualquer elevação e do jeito certo, com os vínculos corretos dentro do seu Revit. Então, para simular, vou usar esse projeto de modelo, eu já tenho ele aqui destelhado, digamos assim, sem as platibandas de alguns locais para você identificar. Vou te mostrar o passo a passo e te dizer também que esse projeto você consegue ter uma aula onde eu mostro a modelagem completa dele, do zero até a finalização. Está aqui no canal do YouTube também, você pode olhar se quiser. Mas para resolver o teu problema de criar platibanda, de criar os níveis corretos, de vincular a tua laje com o nível correto, de vincular a tua parede com o nível correto também, da forma certa, porque tem muita gente que faz isso aqui na gambiarra e fica lá sobrando pedaço, faltando, não consegue unir da forma correta. Então fica até o final que você vai saber do que eu estou falando e da importância de seguir esse método correto, tá certo? Quero, antes de começar, mostrar para você aqui o plugin Revit Models. Se você não tem ainda o plugin Revit Models, eu vou deixar um link aqui na descrição. Atualmente são 7.489 famílias. Estou gravando isso aqui em agosto de 2025. Toda semana a gente coloca novas famílias. Tem todo tipo de categoria que você imaginar. Uma das categorias que a gente começou a adicionar agora, por exemplo, é a casa inteligente, onde você tem ali os equipamentos de tomada, interruptor, até alimentador para cães inteligente. Esses produtos você colocar dentro do seu projeto é muito bacana. Para a área comercial, área de arquitetura de interiores, projeto de prevenção, combate a incêndio, estrutural, canteiro de obras, barracões, toda essa parte de decoração, drywall também a gente está colocando, energia solar, enfim, tem tudo, esporte, ginásio de esportes, quadras esportivas, tudo para você fazer os seus projetos residenciais, comerciais, industriais dentro do Revit com qualidade. Então, se você ainda não conhece, clica para conhecer, porque é uma aba dentro do Revit. Você clica ali e se você botar aqui para baixar, ó, por exemplo, essa tomada, vou clicar para baixar, ele já baixa e insere dentro do seu projeto muito rapidamente. Se tiver textura, já vai configurado de uma vez só. Então, trazendo para cá, ó, já está dentro do Revit. Eu tenho a opção de colocar na face os elementos. Deixa eu pegar ele aqui novamente, ó, no plano de trabalho, ou de posicionar na face. Se eu posiciono na face, ele já corta, inclusive, a minha parede de forma automática. Tá lá, teria representação 2D também em planta, tudo perfeito para ser utilizado, tá certo? Então, plugin Revit Models, se você não tem ainda, clica para conhecer. E bora! Chega de jabá, né, Thiago? Chega de propaganda, mas é uma propaganda tão boa que vocês vão gostar. Vamos para a aula, então. Tenho aqui o meu resumo, que é para mim seguir, e a gente vai começar a trabalhar. Então presta atenção, eu vou abrir aqui esse que está sem. Primeira coisa que você tem que definir no teu projeto para ser profissional, você tem que definir quais são as elevações que vai ter. Se eu estou aqui no 3D, se eu pego lá anotar elevação de ponto, por exemplo, você vai ver que a parte de baixo da garagem está com 2,50. A parte de baixo aqui do que eu chamo de pé direito duplo, não é bem pé direito duplo, mas é um pé direito um pouco mais alto, essa parte da sala, esse é um projeto padrão Minha Casa Minha Vida, tá? Um projeto simples para demonstrar. Ele está com 3,82. E o restante da casa, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu ocultar essa parede e colocar um ponto, tá 2,80 esse pé direito, né? Aqui tá 0 no piso para você ver a diferença. Então 2,80 aqui, na garagem 2,50 e nessa parte da frente 3,82, até para criar uma volumetria, para criar uma fachada um pouco mais bonita ali, digamos assim, né? Ó, a gente tem esse acabamento. Então você precisa definir quais são os teus níveis. Isso você vai fazendo ao longo da concepção e você define e depois você pode mudar. Se você entrar aqui, ó, dentro de uma elevação, vou entrar dentro da elevação frontal nesse projeto. Você vai observar que nós temos o térreo, aí nós temos a garagem com 2,62, porque eu coloquei uma laje de 12, então a laje fica baixa. E tem o segundo pavimento com 2,92 e tem o pé direito duplo com 3,94. Como é que você cria mais níveis aqui? É muito simples, ó. Você pode pegar um nível desse, CO de copiar, e copiar para baixo ou para cima. Você joga onde você quiser. Quando você jogou, você dá um nome para ele aqui. Eu vou chamar, por exemplo, de outro. E esse outro, por exemplo, ficou a 6 metros de altura, certo? 6 metros de altura.
Tiago, criei um nível, mas como que eu faço para ter uma planta de piso vinculada a esse nível? Porque é tão importante quanto o nível, para você conseguir fazer a tua laje em cima, conseguir fazer a tua parede em cima da forma correta. Então aqui eu tenho esse nome, você marca esse nome, depois que você criou o nível dessa forma, você vem aqui em vista, pega a opção de vista de planta, planta de piso, você pode aqui ó, desmarcar a qualquer momento que tiver isso aqui em relação a duplicar vista existente. Mas ó, ele já apareceu o outro, então eu seleciono, dou um OK e ele vai abrir já uma planta de piso para esse nível, que é o nível outro, que está a 6 metros de altura. Para onde que ele foi, Thiago? Aqui no meu template, ó, se você observar, ele vai ter aberto aqui, dentro de coordenação, 3 pontinhos, planta de piso, outro. Eu abrindo esse outro aqui, eu posso mudar a disciplina de coordenação para arquitetura. Esse template meu, ele também, tá? Ele é gratuito. Se você quiser ele, você tem a opção de pegar o template gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, mas lá no meu Instagram sempre tem. Então eu coloquei arquitetura e poderia colocar aqui na disciplina, quer ver, ó? Disciplina da arquitetura, é a etapa do projeto que eu preciso achar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, etapa do projeto. Vou colocar a etapa do projeto, concepção, porque aí ele vai dentro da aba concepção aqui, ó. TR, o outro poderia ser executivo. Então presta atenção, ó, tá aparecendo uma coisa aqui que é um pedaço da calha, não tem problema, posso até... Eu tinha criado essa calha, não sei porquê, mas eu vou ocultar ela. Imagina que eu faço uma parede qualquer agora, estou no meu nível, ó, outro, deslocamento da base, vou deixar em 0. A altura não conectada, vou colocar 1 metro, só para você entender o que eu estou falando. Vou fazer aqui do lado, ó. Aqui fora esse zigue-zague. Vamos lá para o 3D? Olha a minha parede que eu fiz. Ela está saindo em anotar, elevação de ponto. A parte de baixo dela está com 6 metros. E a parte de cima está com 7, porque eu coloquei no nível outro que eu criei. É muito importante essa questão dos níveis, para você saber o que você vai criar na sua edificação de forma correta. Então você precisa definir os níveis. O nível que vai ser da garagem. Se eu aqui em outro criar um piso, ó, peguei a ferramenta de piso. Vou pegar uma laje qualquer aqui, uma laje de 12 centímetros. Vou fazer o piso aqui perto, ó, perto dessas paredes. Vamos lá para o 3D? Anotar, elevação de ponto. A parte de cima é 6, porque o piso ele sempre é construído para baixo. Então 12 centímetros para baixo é a estrutura dele. Então você precisa considerar a altura dessa laje. Mas eu posso mudar. Imagina que eu venho aqui na minha elevação, ó, fica observando isso. Eu vou aqui na elevação e vou até... Deixa eu ver se eu consigo botar ela para o lado aqui, para a gente vir observando as mudanças. Então deixa a casa aqui. Imagine que eu mude a garagem. Eu vou colocar agora, em vez de 2,62, vou colocar 2 metros. Só para... Vai bagunçar, lógico, né? Vou dar um Enter. Olha o que acontece aqui com a garagem. E já modificou. Se eu colocar aqui o pé direito duplo, que está 3,94, eu colocar a 8 e der um Enter, olha como é que ele sobe. Ele até vai me dar aqui para desunir alguns elementos, porque tem alguns elementos que não estão chegando lá, mas olha como é que ele acompanha de uma forma muito legal, quando a gente tem esses vínculos. É lógico, deixa eu dar 2 Ctrl Z para voltar. Aqui a garagem voltou para o lugar dela, ó, 2,50, 3,82, deixa eu ver se está correto. É, está certinho, que é o que eu quero. E a gente vai dar sequência. Então, o primeiro assunto, e bem importante, que define tudo, é você saber colocar os teus níveis da forma correta. Porque depois que você coloca os teus níveis e você cria as plantas de piso do jeito que eu te mostrei, você vai ver que aqui a gente tem, ó, por exemplo, na parte executiva. Se eu entrar aqui, ó, na planta da garagem, vou entrar na planta da garagem. Olha que eu já construí a laje. Eu fui lá, peguei a arquitetura, piso e fiz essa laje. Fiz a laje como? Eu fiz a laje contornando todo o ambiente que vai ter o piso. Você tem que lembrar que, geralmente, a platibanda ela é construída em cima da laje, né? Você concreta a laje, depois você vem com a parede subindo ali nas beiradas da laje. Então, criei o meu piso. Eu não vou anexar aqui, só para título de didática. Vou em arquitetura, pego a parede. Aqui na parede, a restrição da base está no nível garagem. Ó, importante isso. Nível garagem. Deslocamento da base 0, altura não conectada, vamos supor que eu coloque 2 metros. Aí o que eu faço? Eu começo daqui, ó, aperto espaço para vir para dentro. Então eu estou colocando em cima da laje, eu não estou colocando fora da laje, estou colocando em cima da laje. Trago para cá, ó. E aqui nesse caso, ó, eu vou trazer por fora, tá? Vocês vão entender já. Eu acho que... Ah, tá, que a laje vai até lá mesmo, ó. Tá vendo que a laje vai até lá?
E na verdade não está aparecendo a laje aqui para mim. Então como é que eu poderia fazer para mostrar a laje aqui? Sempre você pode mexer na faixa da vista. Então no inferior eu vou dar um deslocamento de menos 20. Fica observando e dou um aplicar. Opa, aqui embaixo também no nível da profundidade menos 20, precisa também ser dessa forma. E aqui ele mostrou a laje, então poderia pegar aqui essa parede, ó, MV de mover, clico nela e arrasto até o final da laje. E essa outra parede que eu fiz aqui, ó, ela tá já da forma correta, no local correto que eu quero. Um outro detalhe que é importante falar para vocês, às vezes a gente vai unindo, ó, eu já vou pegar essas paredes que eu fiz elas com 2 metros, e vou colocar elas com 1 metro apenas, para a gente modificar aqui. Tem vez que essa união, presta atenção, cabeção, que isso é importante, muita gente trava, tá? Essa união dessa parede com essa outra aqui, às vezes dá algum erro, ela fica criando um dente. Então o que você pode fazer aqui? Você pode puxar ela para cá, você pode dizer aqui com o botão direito, ó, seleciona a parede, clica nessa bolinha azul com o botão direito, vai em não permitir união. Porque você arrasta ela para cá, ela vai morrer certinho ali. Depois você pode unir se quiser, tá? Mas o que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes quando a gente tem a união de uma parede mais alta com uma parede mais baixa, pode ocasionar alguns bugs de ficar um dente no Revit, de ficar ali uma sobreposição. Então você pode trabalhar dessa forma. A altura da platibanda você coloca a altura que você quiser, considerando sempre mais a laje aqui, ó. Então você vai fazer a tua platibanda. Aqui do mesmo jeito, ó. Se eu vou lá em garagem, aqui, ó, tá vendo que ele está entrando dentro daquela outra parede? Eu poderia botão direito, não permitir união. Eu gosto muito de trabalhar assim porque me dá uma liberdade. Depois essas linhas vão sumir na hora que eu unir de qualquer forma, mas eu consigo ter uma liberdade. Então fiz a platibanda na garagem. Lá na garagem mesmo, eu poderia fazer o que aqui? Poderia arquitetura, poderia pegar a opção de telhado, tá, telha fibrocimento já. E aqui eu poderia acompanhar por dentro da minha platibanda. Deixa eu só, vou ter que ajustar ali, que eu já vi que peguei no local errado. Mas poderia aqui, ó, coloco 20 centímetros, que vai ser da calha, definir inclinação, 10%, confirmo no verde e vou lá para o 3D. Certo? Aqui eu costumo pelo 3D, ó, seleciono essa do HH para ocultar, pego o telhado, vou olhar da frontal. E eu sempre alinho aqui o telhado, ó, com a parte de cima da platibanda. Isso é uma questão minha de projeto, eu acho que fica bom, porque a pessoa depois vem com o rufo aqui e o rufo já continua em cima do telhado. Isso aqui um colega meu me ensinou bem lá no começo que eu me formei e eu sempre aplico. E aqui eu já vejo que aqui eu tenho uma distância suficiente, né, para colocar a calha também. Se eu for lá em calha, ó, calha de 20 centímetros, tem um espaço para colocar a calha. E tem um espaço aqui de baixo, se a gente for acertar algum madeiramento, né, eu acho que é suficiente dessa forma. Então é assim que eu faço as platibandas e funciona muito bem, tá? Tiago, como é que eu vou unir isso aqui? Você pode vir em modificar, unir, selecionar a parede, selecionar piso e você vai unindo um por um, tá? É que aqui está pintado com outra cor por conta do render, que foi legal fazer. Ou você pode usar um plugin que une tudo de uma só vez, de forma automática. Tem vídeo aqui no canal também, depois você dá uma olhada. Mas vamos lá, por exemplo, esse outro piso, ele está aqui no nível pé direito duplo, que eu já te mostrei como é que você cria o nível. Então imagina que eu entro aqui, ó, no pé direito duplo, tenho a laje, aqui no caso a laje está aparecendo, então não preciso mexer em faixa da vista, tá? Tem aula também de faixa da vista, se você sentir dificuldade por qualquer motivo, né, você saiba que você tem aula de faixa da vista, tá? Então vamos lá, no 3D, vendo aqui essa laje, olha como é que ela está, no pé direito duplo eu poderia pegar uma parede, que vai sair do pé direito duplo, e vou colocar 1,5 metro de deslocamento. E aqui, ó, eu acho que é essa laje aqui, ó. Vamos ver. Eu não sei agora se eu estou fazendo certinho, mas não tem problema também. Vamos lá no 3D. Ah, ficou um pouco fora aqui, eu já estou vendo. Ó. Eu posso, depois que eu fiz, pelo próprio 3D, ó, MV, vou mover daqui para o canto. Olha lá. Então, estou fazendo a laje. Aí, essa aqui, ó, TR, daqui para cá, ó, para mim unir. E posso, se eu paro o mouse em cima de uma, aperto o Tab, ele pega todo o ciclo. Em vez de 1,5, eu colocar 1 metro de altura. Então, é exatamente da mesma forma que a gente fez essa. Nós vamos fazer essa outra e depois eu faria o telhado, para você ter esse resultado que você está vendo.
Então você vai criando os níveis. Você pode ter um nível até da caixa d'água, que aqui da caixa d'água eu coloquei o próprio segundo pavimento e dei uma altura de deslocamento de 1,5. Eu sei que a parte de baixo da caixa d'água tem com 4,42 para dar uma vazão legal, né? Você vai, isso é questão de projeto, mas você pode criar os níveis para ajustar da forma perfeita que você precisa, porque se você tem tudo aqui o telhado e agora você entra numa elevação, por exemplo, deixa eu ver, numa elevação frontal, que é o que a gente já fez ali. Deixa eu soltar isso aqui, ó. Vou botar aqui assim. Se eu coloco a garagem com 3 metros e vou colocar o segundo pavimento não, vou colocar agora o pé direito duplo com 5 metros, olha como é que ele vai alcançar e vai modificar meio que de forma automática todos os elementos. É lógico que ele desune algumas coisas, mas isso te ajuda no quê? Se você fez de forma gambiarra, se você não vinculou ao nível correto, não criou a planta de piso, se você vai só colocando do térreo e dando deslocamentos, aqui você teria que fazer um por um, parede por parede depois. Então se você descobriu que o nível de 2,50 é ruim no meio do projeto, você pode aumentar um pouco o nível da garagem. E ele vai, o telhado, a platibanda, a calha, vai tudo acompanhar o teu projeto, a sua decisão de alteração. Então muita gente acha o Revit travado porque a pessoa desconhece esses vínculos, né? Os elementos possuem vínculos, eles são inteligentes, eles se relacionam com os níveis, com as restrições que você colocou no seu projeto, desde que você entenda como que funciona isso. Então uma aula direto ao ponto aí, mas deu uma aula até boa, mais de 15 minutos, para te explicar como é que você cria qualquer tipo de platibanda e para falar para você que, se você ainda não tem o plugin Revit Models, você está deixando muito tempo na mesa e qualidade. A parte de materiais do plugin, só para você dar uma olhada, nós já estamos com 2.044 materiais. Colocamos recentemente uma coleção de pisos vinílicos, que é fantástico. Como é que funciona isso? Você baixa a textura, você baixa o material do plugin, da Eliane Porcelanatos, da Ceusa, da Decortales, do que você quiser. Você baixa, você joga do jeito que eu fiz aqui. Olha como é que ele já vem. Você não precisa apontar caminho de textura, nada. Você seleciona ele, você dá um Ctrl C no nome do material. Imagine que você pegue agora esse piso, editar, e aqui você cola aquele nome do material que você está usando e está feito a mágica. O teu piso vinílico com um excelente acabamento está aplicado aqui no seu projeto. Então isso facilita demais o que você vai fazer, não só as milhares de famílias, mas também os materiais que você tem disponível. Tem mármore, granito, tudo, fornecedor, Ceusa, Decortales, Eliane, Elizabeth, Itagrés, Portinari, Porto Belo, Via Rosa, e a gente vai colocar mais fornecedores. Mais de 2.000 materiais, tá? Mais de 7.400 famílias. Isso agosto de 2025, sempre falo a data porque a cada dia que passa a gente está colocando mais materiais e mais famílias para vocês lá no plugin, tá certo? Olha um exemplo de cortina que a gente tem no plugin. Ali eu aumentei, né, o nível para brincar, eu posso aumentar a altura aqui, ó, colocar 5 metros. Ela é paramétrica também, é cortina, já pensou? Uma cortina paramétrica, como é que facilita para a gente representar? Então você tem tudo que você imaginar dentro do plugin Revit Models. Clique em Saiba Mais para conhecer agora mesmo, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, continue acompanhando por aqui, olhe os links na descrição para fazer melhor proveito de tudo isso.